Olá, eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Alura e tô aqui em mais um episódio do HipsterTube focado em guia de carreira. E dessa vez a gente vai falar de Data Science, que é um assunto que aparece bastante na Alura, é uma das escolas pelas quais a gente é muito reconhecido aqui no canal, tem muito conteúdo. E espero que você esteja gostando aqui do Tech Guide. Então, todo esse guia de carreira, essa explicação de você avançar no seu caminho de dev, de programação, de cientista de dados, tá aqui nesse mapa, nesse T, onde a gente conversa sobre cada nível de profundidade, sobre cada momento da sua carreira, e você avançando e se especializando. E não só isso, a gente também fala dessa parte mais generalista, né? Essa parte aqui, a parte horizontal do T, a gente conversa que são conhecimentos que você vai acabar precisar tendo, que às vezes não são tão diretos, ligados, no caso, com ciência de dados. E já vou dar dica. Tem muita gente que deixa o comentário aqui falando, olha, eu também acho interessante estudar isso, também acho que pode ir por esse lado na carreira. E vale lembrar, o Tech Guide é uma visão nossa, de pessoas que estudam e trabalham na Alura e que também estão na FIAP, na PM3, em empresas parceiras, em empresas que as pessoas que estão no Tech Guide trabalham. É uma opção de carreira. Não existe resposta certa. Esse T aqui não é único. Não é a única forma que você vai se tornar cientista de dados. Mas a grande dúvida que aparece com frequência pra gente, alunos e alunas da Alura, mas também gente de fora, fala assim, poxa, Paulo, o que eu estudo agora? Eu já tô indo bem, tô aqui trabalhando com ciência de dados, mas já me falaram, cada pessoa fala uma coisa, pra onde que eu vou? Então, o intuito aqui é a gente ter um roadmap, não é? Um guia, uma trilha, no nosso caso, um Tech Guide, um guia de tecnologia, para que você possa se encontrar e tomar sua decisão. Mais ainda, tem aqui um botão de você fazer o download desse T, que vai aparecendo aqui, o time da produção sempre coloca pra gente ver. Tem esse botão aqui de exportar esse T para Google Docs. Você pode pegar seu Google Docs, mexer aqui, tirar o que você não achou interessante, adicionar outras coisas. E o importante é que daqui a alguns meses você possa olhar e falar, poxa, Paulo, agora eu já tô aqui, olha, eu caminhei, fiz um pouquinho diferente, numa ordem não bem essa, mas agora eu tô caminhando, tô fazendo tiquezinho aqui no checkbox. Dá para exportar para o Notion, que aí tem muita gente que gosta, eu pessoalmente acho meio confuso. Então tem muitas opções. E pra gente conversar, eu tô aqui com o Rodrigo Dias, que é Tech Lead da Escola de Dados da Alura. Tudo bom com você, Rodrigo? Tudo bom, Paulo. E eu tô também com a Stephanie Mônica, que trabalha hoje no Santander com dados, mas também tá muito presente aqui, instrutora da Alura durante um tempo, e tá sempre próxima da gente, não é isso, Stephanie? Sim, tudo bem com você, Paulo? Certinho. E também tô com a Milena Gená, que é instrutora da Alura de Ciência de Dados. Tudo bom, Milena? Tudo jóia, Paulo. Muito feliz de estar aqui. Pra gente começar aqui no primeiro nível de aprofundamento, que é quando você entra na carreira de Ciência de Dados, a gente tem esse mapa aqui com muitos tópicos, muitos cardzinhos, não é? Então, cada um desses, Ciência de Dados, Fundamentos, quando você clica, abre um card com o que a gente acha que é importante você conhecer. Sem contar com links para vídeo, artigo, muita coisa gratuita, além de conteúdo da Alura. E eu queria pegar 2 pontos aqui de ciência de dados que me parece que é o mais forte ou mais comum. Então tem os fundamentos em si da ciência de dados, o que eu preciso entender para trabalhar, não necessariamente teórico, porque pode ser aplicável desde o Excel ao R, a outras linguagens e Power BI, sistemas, mas em especial aparece muito com Python, essa é a verdade. Aparece muito com Python e com umas 2 ou 3 bibliotecazinhas que todo mundo usa. Então eu queria entender qual que são os pontos essenciais que uma pessoa cientista de dados precisa estudar, praticar nesse primeiro momento, envolvendo tanto os fundamentos da ciência de dados quanto do Python e dessas bibliotecas que são tão faladas. Eu acho que na parte de linguagem de programação, tem que saber uma, né? E como você citou, o Python é a mais utilizada na ciência de dados. Isso acontece porque a gente tem muitas bibliotecas que facilitam a gente lidar com os dados, como o Pandas, que é uma biblioteca muito famosa aí para fazer análise e extração de informações relevantes sobre os dados. A gente também tem o Scikit-Learn, que já vem ali um pouquinho mais para a parte de Machine Learning. E a gente tem o NumPy, que é uma outra biblioteca que é muito conhecida aí na parte de análise de dados também. Então, nesse primeiro momento, aparece muito Pandas, NumPy e Scikit-Learn. Acho que especialmente até o Pandas, não é? É claro que você acaba dando uns imports em algumas outras bibliotecas que a gente não precisa citar nesse instante,
mas o Pandas parece onipresente e também um pouquinho desses outros. Às vezes você nem tá usando, fala, mas você vai precisar para... Nem sei direito porquê, mas vai precisar. Então essas bibliotecas não nasceram com o Python, foram bibliotecas que nasceram para a ciência de dados e que acabaram sendo muito populares para pessoas que trabalham ali com Python e dados. Eu acho que o Pandas acho que é a principal que a pessoa tem que focar, porque o Pandas ele consegue fazer você se introduzir na linguagem de programação, caso você não tenha nenhuma habilidade de programação, sem te dar toda aquela burocracia da linguagem de programação, entendeu? Você começa trabalhando com aquilo, ele é bem tranquilo de você entender como ele funciona. Então você já consegue importar o dado, colocar numa tabela e já começar a trabalhar, fazer algumas coisinhas sem ter que se aprofundar muito na linguagem. O Python já é uma linguagem que não é muito complicada, né? Comparado com Java, por exemplo, é bem mais tranquilo. Mas acho que o Pandas te deixa mais tranquilo para começar a trabalhar com dados. Acho que a minha impressão é que quando você usa o Pandas, você pode programar aquele linguição sem aquela preocupação de dev, né? Porque dev, quando você vai trabalhar numa aplicação grande na web, você trabalha, tem um front-end, back-end, tem um squad 1, squad 2, squad 3, tem 1000 pessoas botando a mão no mesmo código. O trabalho da ciência de dados, pelo menos hoje em dia e comumente, envolve menos, não tem 15 cientistas de dados trabalhando no mesmo arquivo Python. Pode até acontecer, mas eu digo, no começo é frequente a gente não precisar ter essa preocupação como programador. Então dá para você enxergar aquilo tudo como dados, como tabelas, como excelzinhos, como tabelinhas de banco de dados. Então essa necessidade do Python e de Pandas, para quem nunca programou, a gente não precisa assustar tanto, né? Você vai programar, realmente você vai programar, mas você não precisa ter todo aquela noção nesse primeiro instante de a programação funcional, orientação a objeto e ponteiro e etc. Não, porque vai realmente ter um pouquinho mais de copia e cola. Assim como no Excel e macro, muita gente... não sei muito bem, mas eu copio e colo. Tudo bem, porque o mais importante agora vai ser você entender melhor dados, entender melhor, extrair os dados, não se enganar pelos dados, certo? Do que em si, peraí, mas no Python, como funciona essa parte na memória e essa chamada virtual para ali embaixo? Nesse instante não é muito necessário. Tem a parte das bibliotecas também, né? Como você falou da parte do copia e cola. Então, a pessoa ela pode focar bastante no problema de negócio que ela tá vendo, nos dados que ela tá vendo e analisando. Por exemplo, a biblioteca do Pandas ela é muito grande. Então, você pode fazer muita coisa com ela. Você pode extrair do Excel, de um CSV, de um TXT. Então, qualquer tipo de dado você pode colocar ali dentro e analisar, né? Isso, são outras... Não é o Pandas que faz isso. É o Pandas. Eu posso puxar dados, porque aqui também é um tópico, né, Stephanie? Aqui tem extração e tratamento de dados. Porque eu não vou conseguir trabalhar com nada e fazer análise nenhuma se eu não puxar esses dados de algum lugar. Que você já citou, normalmente é uma base de dados SQL, um banco de dados relacional, ou um Excel gigante, ou um arquivo separado por vírgula gigante, ou já mais próximo da programação tradicional, um JSON, um arquivo JSON de notação. E com o Pandas dá pra mexer com tudo isso, né? Então é muito mais simples da pessoa, igual o Rodrigo falou, é muito mais simples da pessoa entender a programação, dela conseguir pegar muito mais fácil, até porque o Pandas ele vai oferecer todo esse suporte, né? Então é muito mais tranquilo. Realmente a biblioteca principal para quando você está começando, até depois, quando você está analisando outros dados, você vai acabar utilizando o Pandas pro resto da vida de cientista de dados. Porque ele conversa com todo mundo, né? O Pandas é amigo de todo mundo. Ela citou o Scikit-Learn. Eles se entendem. NumPy, você consegue trabalhar com Pandas. Que algumas dessas bibliotecas não são originalmente nascidas do Python. São em C, C++ e alguém portou para o Python, coisas assim. E eu acho assim, para começar também, tem uma coisa que é interessante, o Pandas ajuda muito, é sempre você... Os cursos da Lura são assim, né? A gente tem sempre um projeto por trás de toda aquela coisa que a gente está fazendo. E a gente vai usar o Pandas, vai usar qualquer outra ferramenta, a gente tem um projeto. Eu acho que para quem vai começar, é sempre bom focar nessas questões de ter um projeto, entender o que está acontecendo com o dado, explorar o dado. Ter um dataset. Ter um dataset e um objetivo, porque senão fica muito, muito vazio, sabe, de conteúdo e fica esquisito. Por que eu estou aprendendo aquilo, né? Então, ter um projeto acho que faz todo sentido, porque uma das funções principais do cara é analisar o dado e tirar a informação útil, tirar algum valor daquele dado, né, para ajudar na tomada de decisão da empresa ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, ter um projeto é extremamente valioso nesse começo, essa parte júnior, vamos chamar assim, né?
A gente tá colocando nível 1 de profundidade porque o nível 3 não é sênior, é só um caminho, e aí é difícil a gente carimbar, não é? Mas perfeito, nesse primeiro momento, entendi. Então, a gente estudar extração e tratamento de dados, a gente precisa também ter uma base de dados alguma para a gente trabalhar, e tem aí, né? Não é? Tem inclusive links aqui para esses sites que tem centenas de exemplos de conjuntos de dados para trabalhar com o Kaggle, para trabalhar com a população do Brasil, com a vacinação de alguma coisa, com índice de escolaridade do mundo, com todos os dados que saíram de bolsa de valores, das transações de M&As, tem várias coisas que a gente pode pegar, extrair os dados, então o Pandas consegue carregar isso, e aí a gente trabalha com Python e Pandas para explorar. E tem essa palavra, né, que apareceu aí com o Rodrigo. Essa exploração faz parte do ciência de dados fundamentos, correto? Sim, acho que é a principal parte, né? Pra você entender o problema, você precisa explorar os teus dados. Porque às vezes você pega um dado, você até sabe, por exemplo, você falou, né? O dado de vacinação e tudo mais, mas se você não explorar totalmente ele, você não vai entender o que tá acontecendo, quem foi vacinado, quem não foi, em que país que foi, enfim. Então, a parte da exploração em si dos dados é extremamente importante. A gente pode dizer que a análise exploratória, ela te ajuda a saber fazer as perguntas certas. E com base nessa análise, você vai conseguindo montar todo o seu projeto e encontrar as perguntas que você precisa responder. Aí um outro ponto que é importante é onde eu vou executar, aprender e rodar essas coisas, que é um ambiente mais interessante do que um editor de texto em tela preta, em que você vai lá meio hacker na linha de comando escrever, que inclusive eu acho que esse é um dos motivos pelos quais ciência de dados com Python é tão mais... faz você se sentir mais acolhido, não é? E aí, em especial, tem o Jupyter Notebook e o Google Colab. Tem outros também. Então, esses ambientes de execução eu também vou precisar conhecer, certo? Porque é muito comum, esse é no primeiro momento que as pessoas vão usar. Como que funciona esse Jupyter, o Colab e esses mecanismos que são meio que editores e executores, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, não é? O Colab, na verdade, ele roda o Jupyter por trás, né? Então, ele já tem uma execução do Jupyter, só que de forma online. Então, você vai utilizar o recurso do Google mesmo, você não vai utilizar nada na tua máquina, o que é muito bom, porque às vezes a pessoa não tem uma máquina com poder computacional muito grande, e aí você consegue utilizar lá. Mas ele, por si só, ele roda o Jupyter dentro, que é a parte do Anaconda, que a gente já consegue colocar praticamente todas as nossas bibliotecas, fazer ambientes virtuais, então é bem interessante essa parte. Então, eu consigo rodar o que eu for aprendendo para puxar de um Excel os dados e imprimir a média, a mediana em um gráfico nesse tal do Colab, sendo que eu não preciso ter nem Python na minha máquina e nem pegar a bibliotecazinha do Pandas e as outras que vocês citaram, porque eu consigo rodar isso na web, entrar ali no Google Colab e fazer tudo por lá. Tem o editor e o ambiente de execução, tudo meio misturado lá dentro, pronto para mim. Uma máquina virtual na nuvem. Já com tudo instaladinho, quase tudo instalado, né? Vira e mexe, você tem que, às vezes, instalar alguma biblioteca que seja mais específica para usar no Colab, por exemplo. Mas para esse começo, normalmente, é o suficiente. Para o começo ele tem tudo, já vem pronto. E o que é muito legal desses notebooks é que eles não são, como você falou, igual um editor de código, que é só aquela tela preta e você coloca só o código. Você tem a opção de colocar células de texto também. Então, você pode ter um trechinho de código aqui, um trechinho de texto explicando, por exemplo, o que você está fazendo ali, o que você obteve daquela análise que você fez na célula anterior. Isso ajuda muito para quando a gente está aprendendo. Então, porque pelo nome, né, do notebook é um caderno de anotação. Você escreve um códigozinho, ele vai executar para você e, inclusive, você pode deixar uma anotação. Com isso, o objetivo principal que é para eu poder pegar o que a Stephanie fez e mostrar pra Milena, olha só, eu fiz isso aqui saiu esse resultado, eu fiz essa anotação, né, um comentário, e coloquei essa imagem, coloquei esse link. Então vira uma apresentação de algo que eu descobri ou tentei descobrir com aquele conjunto de dados das casas mais baratas de São Paulo, alguma coisa assim.
Essa parte a gente até fala bastante sobre a parte de storytelling dos dados, né? Então, você vai explorando, escrevendo, e aí você vai criando a tua história, realmente, para você contar. Porque muitas vezes você vai precisar contar para alguém aquilo, realmente. E a pessoa pode não ser da parte de ciência de dados, ela não pode ser uma pessoa que analisa dados como você. E você precisa passar aquilo ali de uma forma interessante, de uma forma que seja mais fácil também. Então, é interessante realmente essa parte de você escrever, fazer essas anotações, tanto para você aprender, para você, nessa parte inicial, né? Para você aprender, para você lembrar o que está acontecendo, mas também para você mostrar para outras pessoas. Então, é bem legal essa parte do notebook por conta disso. Ele te permite ter essa visualização bem boa. Aí você célula com código, executa o resultado logo abaixo. Facilita o aprendizado absurdamente isso. E fica lá, não é? É interessante que fica lá. Então, você não precisa ficar rodando o tempo todo. Você bate o olho e você costuma entender. Então, pegar esse hábito de você deixar escrito o que você fez, acho que é muito importante nesse momento. Algumas ferramentas usam o notebook como praticamente ferramenta principal. Por exemplo, o Databricks, que já mexe com Spark, né? Quando a gente tem volumes de dados muito, muito grandes, a gente lá dentro você usa notebooks para fazer o que você quer, para fazer o trabalho. Funciona a base do notebook. Está integrado, já está lá dentro. E é uma documentação também, né? Depois, se você precisar revisar aquilo que você aprendeu, já vai ter tudo ali escrito, com os códigos, e é mais fácil de você lembrar. E quando a gente vai caminhando em ciência de dados e trabalhando mais, vocês até citaram, não é? O Scikit-learn lá como uma das ferramentas que aparece bastante. E aí tem essa palavrinha de learn, de aprendizado, e começa a aparecer necessidade de machine learning. Não necessidade. É óbvio que tem gente que vai começar direto pelo machine learning, mas sem você não saber nada de pandas, de Jupyter e de básico de extrair dados, fica difícil trabalhar com machine learning. E aí? O machine learning, aqui tem modelos, aqui tem aprendizado não supervisionado. Quais são as ferramentas? O que eu preciso aprender a fazer? Preciso aprender a fazer uma regressão, que você citou para mim antes da gente gravar essa conversa. Preciso aprender a fazer classificação. O que é muito importante quando eu já consigo extrair dados, já consigo analisar alguma coisa, falando, opa, talvez aqui haja algo interessante que dá para concluir, que dá para usar para otimizar ou melhorar alguma coisa ali do futuro. E aí? Eu acho assim, nem tudo em ciência de dados vai levar você a um modelo, né? Tem que ficar claro isso também, né? Isso pode ser que eu analise, explore, brinque e fale, ixi, aqui não dá para tirar muita coisa. Ou você chega a conclusões, a produtos diferentes, sem precisar de um modelo, entendeu? Explora os dados e apresenta o resultado que você encontrou ali. Só da exploração. Só da exploração. Mas quando você chega no modelo, acho que o próximo passo... Rodrigo, só para entender, modelo seria algo de aprendizado mesmo? Isso, machine learning. Tá bom, modelo, essa palavra tá ligada a machine learning. Acho que é mais cacuete meu, mas tudo bem. Mas eu acho que o próximo passo é a gente focar nesses mais simples, que eu diria são os supervisionados, né? Que aí entra esses, que nem você falou, regressão, classificação, qual mais tem? Regressão e classificação são os mais comuns. Até né? os não supervisionados, na verdade, dá para a pessoa explorar um pouquinho como cluster. Sim, mas aí já é um pouco mais... pouco mais à frente, entendeu? Mas acho que o primeiro passo para estudar são esses mais simples. Então, problemas de regressão, por exemplo, como previsão de preço, você falou de imóvel agora há pouco, é um exemplo clássico, né? De você rodar uma regressão, pode ser uma regressão linear, tem vários tipos de regressão, né? E o supervisionado, esse de classificação, é aqueles que, eu vejo se essa imagem é um gato ou um cachorro e eu supervisiono, eu ajudo, falo, olha, eu te ensino, primeiro deixa eu te falar, esse aqui é um gato, esse aqui é um cachorro, agora, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado, agora que eu te ajudei, você vai sozinho, é o que eu dou muito input para ele não faz nada sozinho. O dado é rotulado, que a gente chama, né? Então, a gente treina a gente já tendo a resposta. Que nem você acabou de falar aí. Isso aqui é um gato. Aí você mostra pra ele, treina ele pra ver se ele realmente classifica aquilo como um gato, entendeu? Treinou ele, você vai ter um conjunto logo abaixo que vai ser o de teste, que é retirado desse próprio conjunto que a gente está trabalhando, né? E aí você vai testar o seu modelo nele e ver se ele realmente está acertando, se ele está indo pro caminho certo.
Essa parte da parte da classificação, na verdade, classificação e regressão, as duas são bem importantes, né? Então, para você entender teus dados, você já entendeu, na verdade, teus dados, você já tem a parte ali. Inclusive, você já vai ter usado Pandas, então você vai acabar usando Pandas em Machine Learning também. Mas assim, você faz ela, igual o Rodrigo falou, né? Você já tem a rotulação dela. Então, por exemplo, no conceito de casa, você já tem o preço dela, você já tem todas as outras variáveis. Se ela tem 3 banheiros, 4 banheiros, enfim. Então, você já consegue saber o que vai resultar. Então, você já tem uma previsão do que vai sair dali. Então, é por isso que a gente fala, né? Que eles são supervisionados, que você só supervisiona o que ele está fazendo. Você tem um conjunto de testes realmente para você avaliar se ele vai dar certo ou não, se o teu modelo aprendeu realmente ou não, mas você já espera uma resposta. Então, a gente parte daí, né? Para isso, para eu poder fazer regressão, classificação, começa a assustar um pouco as pessoas, não é? Porque esses nomes, apesar de que, no primeiro momento mesmo, na ciência de dados, a gente precisa um mínimo de estatística, aqui começa a aparecer alguns assuntos que... símbolos matemáticos, não é? Quando você vai estudar um pouco mais, qualquer professor ou professora cita alguma coisa e fala, será que era para eu saber disso? Então, quanto que aí de estatística e até de matemática eu preciso saber? Esses algoritmos que o Scikit-learn ou outras bibliotecas vão dar, que a gente coloca aqui nesse segundo momento, eu preciso saber matemática e estatística aqui, ou hoje em dia eles já estão muito prontos para, olha, pega aqui, me dá o tabelão aqui, me fala quem é que você quer adivinhar em quem você acha que está correlacionado com o quê, quem que você quer dar mais peso, quem que você pensa que aí eu toco e você não precisa nem ficar sabendo não precisa entender de integral, gradiente e método que quadrado, sei lá, aquelas coisas que eu passei na faculdade e não lembro absolutamente nada. As pessoas vão precisar retomar? Em que momento? É agora ou nesse primeiro momento de machine learning ainda dá para você aplicar os modelos sem tanto embasamento matemático? Eu acho que nesse nível 2 não é um momento de se preocupar tanto como que esses modelos funcionam por baixo dos panos. Perfeito. E o Scikit-learn, como você mesmo disse, ele traz pra gente esses modelos já prontos. Então, você só passa as informações ali e você consegue treinar seu modelo e testar sem ter todo esse embasamento matemático por trás. É interessante, na verdade, você conhecer o que está acontecendo dentro do Scikit-learn mesmo. Porque lá dentro você vai treinar um modelo, você vai ter vários parâmetros dentro dele que você vai acabar colocando. Então, por exemplo, eu quero colocar um número, uma seed, que a gente acaba falando, né? Um valor que ele deixa o teu modelo rodar sempre a mesma coisa, o mesmo resultado. Se eu rodar no meu computador, vai ser o mesmo resultado, da Milena mesmo, o Rodrigo mesmo e o teu também. Então, esse parâmetro, por exemplo, é interessante você conhecer, você colocar, para que você não mude teu resultado a todo momento. Mas então, não é muito uma parte matemática, mas sim da biblioteca. Mas esse momento é o momento de você conhecer a biblioteca, de você explorar os modelos, você entender como que eles estão funcionando por dentro. Por dentro deles mesmos, né? Não a parte matemática em si. Acho que o importante, Paulo, também o profissional ele vai sentir necessidade de evoluir para esse caminho aí, de estudar um pouco mais de estatística para entender o porquê daquilo lá. Vai chegar naquele momento, ele vai sentir. Então, esse é o momento de você se dedicar um pouquinho mais a entender mais profundamente o que está acontecendo por trás ali, que a Milena falou. Uma coisa que me perguntam muito assim, eu preciso fazer uma faculdade de estatística? Não precisa fazer uma faculdade de estatística. Porque ciência de dados é uma coisa multidisciplinar, né? Você tem ali estatística, tem programação, tem, o que mais? Tem o negócio. O negócio, por exemplo, ela já trabalhou com saúde, né? Já. Imagina, se ela trabalha com saúde, eu vou ter que ser um médico também? Eu vou ter que fazer estatística, eu vou ter que fazer ciência da computação, não há necessidade, entendeu? E também deve ser nesse momento, quando você tem esses algoritmos já prontos, esses modelos para trabalhar com seus modelos, acho que quando você quer otimizá-los, aí talvez apareça algumas configurações, você fala, mas o que você não sabe nem o nome daquele parâmetro ali, que tem alguma coisa de estatística ou matemática, mas por aí começa a ser um momento de você... entender um pouco mais. Aqui também tem mais mecanismos de extração de dados, porque olha só, a gente viu que não dá para você começar, então no nível 1 apareceu a extração que o Pandas faz do Excel, de banco de dados, etc. Mas tem um momento que os dados não são mais tão simples de extrair, certo? Não é assim, ó, tá aqui uma tabela do banco de dados prontinha,
que é só falar qual que é a tabela. Tem vezes que você precisa pegar esses dados, dar uma mastigada, uma minerada prévia para imputar no seu modelo, imputar no seu Jupyter Notebook. Então, quanto de SQL eu preciso saber, considerando que é a base principal, né? SQL, talvez, e também arquivos textos de log, não é? Quanto de SQL eu preciso saber, quanto de SQL eu preciso colocar a mão no banco de dados das outras pessoas ou no banco de dados que geraram para mim, para eu poder trabalhar com os dados. Também coloco aqui web scraping, é a mesma coisa, não é? Tem vezes que os dados estão em vários sites, em vários sistemas, eu preciso conectar, puxa aquele daqui e já se prepara, porque todo dia chega muita coisa, grava aqui e pronto, tá aqui minha base de dados para eu explorar. Vai ser muito consumo de SQL, a gente vai usar bastante. Eu penso que o SQL, o mais importante é você saber fazer consultas e talvez também criar algumas tabelas. Porque essa parte de extrair esses dados mais complexos acaba fugindo um pouco da atribuição do cientista de dados Já mesmo. tem outra profissão. Isso, já é o que a gente chama de a pessoa engenheira de dados. Então, o cientista é importante ele saber fazer essas consultas para ele conseguir pegar esses dados. Mas não precisa se aprofundar muito no SQL. Mas, em teoria, alguém já mastigou esses dados para você. Que essa teoria não é muito a realidade, mas enfim. O mastigado, na verdade, é tudo junto. Então, você vai ter que acabar explorando. A gente volta pro primeiro ponto, né? A gente vai ter que explorar ele de novo. Vai ter que limpar a nossa base de dados para você poder usar no modelo. Vai ter que, por exemplo, se eu tenho vários dados categóricos, eu vou ter que trocar eles. Deixar no formato que eu consigo usar no modelo de machine learning, por exemplo. Então, essa parte da SQL realmente que a Milena falou, né? Alguém já fez essa parte mais bruta de ir lá retirar, mas é interessante você conhecer, saber o processo. Até porque algum dia pode ser que não exista aquela pessoa. Principalmente agora, quando a pessoa está começando, é interessante ela mesma saber fazer aquilo e saber toda essa pipeline que a gente tem, né? Todo esse processo que acontece. Então, esse conhecimento básico é bem interessante. A própria empresa pode não ter esse profissional que elas estão falando, esse engenheiro de dados, né? Exato. E aí você tem que assumir esse papel momentaneamente. Então você tem que navegar um pouquinho em várias áreas aí. Isso foi o cenário ideal, teria que ter esse profissional, mas na realidade... Nem sempre tem. Agora, a questão do web scraping é assim, quando o dado está numa situação de tá numa página web, então vem de uma API que você ainda não tem acesso, está muito ligado a teste também, sabe? Você testar hipóteses em cima de coisas que você acredita para que depois você tome certas atitudes. Vai procurar o dono do dado, né? E procurar acessar esse dado de uma forma mais tranquila. Mas ainda assim, no Python, a gente tem algumas bibliotecas que ajudam a gente a trabalhar com web scraping, que é o Beautiful Soup e tem o Selenium também. E eles facilitam esse processo de você conseguir extrair os dados dessas páginas web. Para o SQL em si também tem coisas que já mapeiam rápido para não ter que ficar falar, aquela tabela lá, ele já puxa tudo se for coisas mais simples. Ou eu preciso escrever a query inteira, ou eu posso simplesmente falar, é aquela tabela, é aquela coluna, ele vai gerar a query para mim, SQL. Eu acho o Spark, o PySpark, ele ajuda. Quando você está trabalhando com um grande volume de dados, ele tem ali um módulo mais direcionado para SQL. E aí você pode usar os próprios comandos dele para conseguir acessar esses bancos de dados. Mas você escreve. Mas você escreve. Mas ele também tem os métodos. Sim, ele tem, quando você trabalha com o DataFrame dentro do Spark, ele tem método, o DataFrame tem métodos que seriam os comandos do SQL. Tem o ponto select, where, Entendi, só uma encapsulada mínima. É uma forma diferente de fazer a mesma muito. coisa, exato. Não ajuda muito. Você tem que escrever do mesmo jeito. Mas no contexto mais inicial, assim, sem falar em Spark, eu acho que a pessoa pode tirar a tabela de lá e transformar para algum outro formato, tipo CSV, que a gente usa bastante. Então, ela pode fazer todas as manipulações dentro da SQL e ainda pode retirar dentro da SQL também e passar para outra pessoa ou para ela mesma fazer análise em CSV, que é o mais comum que a gente usa. Então, é interessante o SQL, mas ele não tem toda essa conjunção, eu acredito, junto no Python, quando a gente não tem um volume de dados muito grande. Exato. Tá mais questão de volume. Onde você está trabalhando, com o que você está trabalhando. Aí a ferramenta vai te levar a isso. Aí você vai ter que saber SQL. Se for grandes volumes de dados, você vai ter que trabalhar com Spark, que nem ela falou, e aí você vai ter que saber isso. Você vai estar trabalhando em outro ambiente, Databricks, que não citei agora há pouco, né?
Aí você pode escrever SQL com o Spark, ou então lá dentro no Hive, aí por aí vai. Começa a abrir bastante as possibilidades. E como sempre tem aqui no Tech Guide, você pode gerar para você no Google Docs, para conversar com a gente e deixar seu comentário. O que você acha que nesse nível 2 de profundidade é bastante interessante para aprender, que é importante na sua carreira? E a gente vai caminhando aqui na ciência de dados e caímos em modelagens bem mais complexas aqui, hein? Olha só, entre os itens desse momento mais avançado, depois de um tempo que você está trabalhando com dados, com machine learning, aparecem sistemas mais, não sei se são complicados, mas que me parecem assim, ficção científica, não é? Tem a parte de visão computacional, então que envolve muito imagem, hoje em dia envolve vídeo real time, que deve ser muito complicado. Tem o deep learning, tem processamento de linguagem natural, e aí? Tem vários desses itens que são complicados, específicos e que me parece que dependem muito do contexto. O que vocês já viram por aí? Porque, um exemplo, a Stephanie que trabalha com fraude, banco e essas coisas, precisa cair aqui ou ali no nível 2 já com os modelos, com supervisionado, não supervisionado, já é bastante do que é utilizado em grandes empresas para fazer o trabalho mais clássico de machine learning? Ou eu preciso de algo um pouco mais de deep learning, de aprendizado por reforço, alguma coisa assim? O deep learning você vai acabar precisando de qualquer forma, porque são muitos dados, né? Independente do lugar que você for trabalhar, por exemplo, como você falou, em banco, ou se fosse qualquer outro segmento de... Por exemplo, o Rodrigo falou que eu trabalhei com dados de saúde já. São dados que são extremamente pesados, que a gente fala, que são dados muito extensos. Então, a gente precisa ter análises um pouco mais profundas ali, trabalhar até com redes neurais, dependendo do caso. Então, já sai um pouquinho no machine learning. Mas, igual você falou, tem essa parte um pouco mais focada. Então, por exemplo, visão computacional é uma coisa super... visada até em banco, coisa assim, por conta da segurança. Então, se você vai desbloquear teu celular, você vai colocar o teu rosto ali, ele vai fazer uma visão do teu rosto e já entender. Aquilo ali já é parte da visão computacional. Então, você já tá partindo dali, mas é muito específico. Então, eu trabalho com essa parte especialista mais para a parte de imagens e tudo mais, mas é porque eu gosto mais disso, eu me especializei nisso. Mas não é obrigatório que todo mundo trabalhe com imagens nesse terceiro nível, por exemplo. E o mercado de trabalho já começa a se fragmentar bastante, certo? Não existem 1 bilhão de vagas para trabalhar com visão computacional de imagens, com machine learning de Python, certo? Você acaba... Algumas empresas até elas separam bastante sobre isso, mas é muito um cargo assim, você precisa saber sobre redes neurais, entender como que classifica uma imagem ou outra. Então, essa parte de visão computacional e deep learning, elas se encontram bastante em muitos pontos. NLP, que é processamento de linguagem natural, e deep learning também. Então, eles acabam se encontrando bastante. Os algoritmos mais baseados em redes neurais e deep learning começam a aparecer por aqui. Isso, Visão tem muito uso de ferramenta também, né? Sim. Já está pronto. Modelos que já foram treinados e trabalhados, geraram ferramentas e o profissional tem que usar a ferramenta. Saber usar a ferramenta. Vou dar um exemplo de visão computacional, né? A gente tem a biblioteca OpenCV, que é bem tranquila, bem básica para aprender. A gente até tem curso na Alura falando sobre OpenCV, como que mexe com imagem, com vídeo, inclusive. Então, é uma biblioteca que é mais tranquila para a pessoa aprender quando ela está começando a entender esse mundo. Entender como que funciona, por exemplo, dimensionamento, como que você vai fazer essa classificação, o que você está procurando dentro da imagem. Mas aí, depois disso, você vai passando para bibliotecas um pouco mais parrudas, que a gente fala, né? Que elas têm um pouco mais de coisas lá dentro. Que é, por exemplo, o PyTorch ou o TensorFlow. Que a gente também tem alguns conteúdos já dentro da Alura falando sobre isso. E elas já mexem com tensores. Então, eles são diferentes de matrizes. Então, você já vai ter que ter um conhecimento muito mais avançado em matemática, pelo menos nessa questão de entender o que está sendo essa separação de matrizes, tensores. Mas ele faz essa parte de tensores. E aí, basicamente, você vai colocar lá dentro, ele tem os modelos prontos já também. Então, você pode aplicar, igual o Rodrigo falou, já tem modelo pré-treinado. Dentro do TensorFlow mesmo, você já pode pegar, por exemplo, eu quero classificar se é cachorro, gato, qualquer outro animal. Eu tenho um dataset que já foi treinado dentro de uma rede e eles disponibilizam lá. Então, você só precisa
ajustar dentro dos seus modelos. Você não precisa criar do zero se você não quiser. Então, ele é muito mais simples de você ir mexendo. Essa parte do Python com as bibliotecas, ele é muito legal porque eles se conectam bastante e você tem bastante possibilidades de fazer várias coisas, né? Então, até NLP você pode encontrar no TensorFlow. É super tranquilo de você achar aplicações, você procurar datasets que já tem para você fazer. Essa parte da NLP dá para fazer com o Twitter também, né? Para você fazer análise de sentimento. Então, tem bastante coisa. É um mundo muito amplo a partir daqui. Então, você pega aqueles dados que você já tinha antes, que você já analisou, que você já fez um modelo inicial ali, você pode explorar eles muito mais, achar padrões totalmente diferentes, colocar novas inserções de dados em tempo real também, você pode fazer isso. Então, é um mundo bem mais embaixo, que começa a aparecer. Ao mesmo tempo, como o Rodrigo pontuou aqui, muitos desses esses algoritmos e modelos já estão mastigados. Então, o modelo de imagem, para detectar se é um carro, se é um poste, se é um semáforo, ele já, inclusive, te diz a posição. Ó, aqui é um semáforo nesse frame, nesse instante, com essa probabilidade. Eu não preciso treinar semáforos, eu não preciso entender como funciona um arquivo MPEG e arquivo JPEG, você dá e ele já te fala a posição, instante, etc. É óbvio que se eu quiser detectar algo que não é nada clássico ou óbvio, aí eu vou ter que treinar, eu que ter o dataset para treinar, eu que tomar o cuidado. Se eu precisar fazer algo que envolve muito vídeo, especificamente, eu vou ter que entender de formato, de codec de vídeo, mas normalmente não é o caso. Já está pronto, já tem mecanismos de reconhecimento facial, de saber se essa pessoa é essa, qual que é a diferença de idade, se ela era um momento mais antigo ou mais novo dela. Isso tudo já tem muito pronto. Sim, você pode... Pronto, assim, você já... O pronto, não. Mas você tem elas já pré-prontas, que são... A gente acaba falando que é um transfer learning, né? Seria basicamente você transferir o conhecimento de uma coisa que você já tem treinada e aplicar em uma coisa que você quer treinar. Tem essa expressão. Exatamente. Gostei. Aí você faz essa parte da junção entre elas, né? Então, se junta o teu resto de modelo, digamos assim, que é o que você está procurando, o que você quer saber. Igual você falou, né? Eu quero saber se aquilo ali é colocar num vídeo lá para saber se é um carro, poste, enfim. Mas ele já está pré-treinado. Ele já sabe, ele já sabe reconhecer uma pessoa, sabe reconhecer um poste, sabe reconhecer uma moto. Então, ele já tem esse conhecimento. Você não precisa passar horas e horas treinando, porque tudo isso aí demora muito tempo. Então, tem um custo computacional, que a gente fala, que é basicamente você deixar teu computador rodando alguma coisa, ou você deixar na nuvem rodando aquela rede neural, até ela aprender. Isso pode demorar um dia, uma semana, um mês, e tem um custo muito alto. Então, por isso que a gente acaba fazendo esse transfer learning. Nesse primeiro momento, é super interessante você fazer, para você entender como que funciona, para você entender como que funciona essa parte de classificação de imagem, a segmentação, que é aquela parte que você acaba fazendo não é bem uma circunferência na pessoa, mas você vai desenhando em volta da pessoa, ou do carro, ou do objeto que você está procurando, por exemplo. Então, existem várias aplicações que você coloca nisso. Isso não só para, por exemplo, vídeo de carro, que, por exemplo, a Tesla usa bastante. Então, ele tem diversas câmeras que no carro ele vai fazendo isso em tempo real. Uhum. Mas também, por exemplo, na área da medicina você pode usar para muita coisa. Você acaba fazendo segmentação de imagens para você entender onde está uma doença. Segmentação de imagens para... Ou até mesmo trabalho com NLP, para você puxar, por exemplo, eu quero entender o que está acontecendo dentro desse relatório, ou entender o que está acontecendo dentro de um laudo médico, quero entender, trazer ele para ali. Então, você pode até unir os dois mundos, né? Usa uma parte de visão computacional para você capturar. Existe bastante coisa até no nosso celular mesmo, que a gente acaba utilizando, que é, por exemplo, vou tirar uma foto e ele extrai todo aquele texto para mim. Isso já é uma parte super grande que você está fazendo de visão computacional, que acaba juntando com o OCR. Isso já tem muita coisa pronta. Já tem tudo pronto. Então, você só pode aplicar. Inclusive, o TensorFlow ele é bem legal, porque você pode colocar no teu celular. Ele tem uma parte que é um TensorFlow Lite, que você pode usar com Java, inclusive. E você pode colocar no teu celular, e você pode treinar o modelo e colocar. E em tempo real, você vai mostrando e detectando o que é cada objeto. Então, é bem... Só que é muito focado. Então, a pessoa precisa testar e ver se gosta, se não gosta. Isso, eu acho que tudo dentro da ciência de dados é um teste. Igual a Milena, ela se identificava um tempo com o NLP, ela trabalhava um pouco, mas aí depois ela mudou para engenharia de dados.
Então, ela testou, não quis mais. Então, eu acho que tudo é um teste ali dentro. Você vai testando, vai trabalhando. Trabalha com dataset primeiro, vê se é legal, vê se você gosta. Porque essa parte, ela é bem mais avançada mesmo. Então, você vai ter que aprender um pouco mais sobre a matemática que está acontecendo ali dentro. Eu acho que também nessa última fase aí, nesse nível 3, a parte que provavelmente boa parte das pessoas vai acabar se relacionando é com a NLP. Porque o volume de dados em formato de texto é absurdo. É verdade. A gente tem mensagem, e-mail, comentário, comentário na rede social e por aí vai. Então, se você for ver, eu não sei, se eu for falar em percentual eu vou estar mentindo, mas 80% deve ser texto e o resto deve ser outros formatos, né? Não, eu acho que talvez em volume, mas pouco importa a porcentagem, mas certamente você pegar uma empresa típica, o que ela está armazenada de dados são textos. Tem muito dado é relacional, mas a parte não relacional são varchars e texts nos bancos de dados relacionais ou aspas em JSONs. Então, acho que faz sentido você processar textos e saber o que fazer com isso, o que deduzir, como classificar, como tirar sentimento, como tirar se é positivo ou negativo, etc. É um volume... Realmente faz sentido ter uma tendência para esse lado. E texto e voz, né, também, que acaba transformando em texto bem no final das contas. Então, por exemplo, todo mundo tem alguma Alexa em casa ou alguma assistente pessoal no celular, enfim. Então, ela tem todo esse treinamento em NLP. Então, eles acabam treinando bastante. Tem conjunto de dados extensos que você pode treinar português, inglês, né? E aí você começa a entender. Ela começa a entender, na verdade. E te responder e oferecer o que você está pedindo. Então, se você pede para ela tocar uma música, ela vai tocar aquela música. Mas é porque teve muito treinamento ali por trás, né? Então, teve muito essa parte de ela entender o que está acontecendo, o que está... Até o sotaque da pessoa acaba mudando bastante. É o que ela está entendendo. Então, acaba juntando a NLP, uma análise de voz também. Então, é bastante coisa que acaba juntando nessa última parte, né? Análise de voz é outra coisa que tem ferramenta pronta já também, né? Pra usar. Tem ferramenta pronta Os também. APIs de Google. O Google, ele tem várias APIs para tudo, né? Google, Amazon tem inclusive essas APIs de inteligência artificial as a service, né? Você manda o áudio pro cloud, você manda a imagem pro cloud, ele já te devolve. Você nem programa, você nem chama nada, você só manda. É bem impressionante esse machine learning as a service ou algo assim. E é claro, se você não entender como encaixar o modelo, não adianta nada ser as a service, né? Se você não fez a análise, se você não entendeu o problema, se você não começou a relacionar de onde pode tirar proveito, como pode modelar, não adianta nada você ter um canhão as a service ali para inteligência artificial e não saber como usar. Também essa parte mais generalista do T da nossa carreira em ciência de dados aparece em tópicos que a gente não sabe em que momento vai ser necessário na sua carreira, às vezes pode nem ser, às vezes pode ser a primeira coisa que você vai fazer. E aqui tem dois interessantes que estão muito ligados com o negócio. Então, acho que um ponto importante na carreira das pessoas que trabalham com dados é entender o negócio. Devia ser em todas as carreiras, mas enfim. Entender do negócio, senão você só olha os dados e ele tá meio perdido lá. Não faz muito sentido como você quer tirar proveito, como você quer trabalhar com eles. E aí aparece não só esse conhecimento de negócio, do business, como aparecem algumas ferramentas que estão muito ligadas a pessoas que não são programadoras, às vezes nem são de dados, que é o Excel e hoje em dia o Power BI da Microsoft, não é? E que são ferramentas que cada vez mais, bem, o Excel há séculos, as pessoas se comunicam através de Excel. Fala assim, não sei o quê. Então, terminei meu trabalho. O que é o final do seu trabalho? É um Excel, né? O seu trabalho é um Excel, porque pronto, fiz, resolvi e sumarizei tudo no Excel para você poder enxergar. O Excel tá meio que contando uma história para você. Desde os Excels mais simples, que só tá somando lá quanto deu no ano, até aqueles complexos com gráficos e macros que tem uma linguagem de programação. Power BI vai um passo além, que traz esses mecanismos de dashboard, de puxar, de juntar tudo. Não que no Excel não dê, mas no Excel dá para fazer quase tudo que você faz no Python, mas você não é o ideal. Enfim, eu queria entender o cenário, porque esse eu acho que é um mercado muito grande, que abre portas para pessoas em ciência de dados, que são pessoas que trabalham com Excel
e com Power BI e que nunca se enxergaram como programadoras ou como cientistas de dados, elas começam a ver, poxa, mas eu entendi isso aqui de macro, entendi isso aqui de puxar do SQL, cuspir aqui, agora eu posso relacionar isso com isso e trazer uma informação relevante para minha chefia, para minha liderança. Então, como que é esse cenário Excel, Power BI que a gente colocou aqui no lado, porque é algo que é complementar e que pode aparecer em qualquer momento. Às vezes você está puxando dados do Excel, não é? A gente extrai dados do Excel, foi o primeiro ponto que a gente trouxe no primeiro momento de profundidade. Envolve até outras profissões aí, né? O analista de dados, né? Ótimo. Que vai mexer muito com BI, com Power BI. Inclusive, eu comecei a minha carreira em dados com Excel. E você é estatístico. Eu sou estatístico, mas eu comecei o meu primeiro emprego, eu arrumei por causa de uma planilha Excel, que eu fiz uma macro, uma coisa toda para trabalhar com dado lá, para organizar os dados de um pessoal de economia, e o pessoal gostou tanto que me deram emprego. E eu comecei com dados ali, naquela brincadeira. Aí depois eu fui para Size e para outras coisas mais sofisticadas, mas eu comecei com Excel. E dá para fazer ciência de dados com Excel de boa, tranquilo. Muita gente faz isso, né? E iniciar com Excel acho que é totalmente... faz todo sentido. E eu achei legal, Paulo, que você citou o conhecimento do negócio, né? É uma habilidade muito importante para o cientista de dados, ele saber de onde esse dado veio para ele conseguir tirar ali as informações mais relevantes daqueles dados. E o Excel e o Power BI ajudam muito os cientistas de dados a pegar essas informações e também passar para frente, para aqueles profissionais que não entendem tanto da parte técnica, mas se eles verem um dashboard, por exemplo, ali no Power BI, eles vão conseguir entender as informações que o cientista conseguiu extrair. Essa parte de negócio no Power BI é muito forte, né? Ela é extremamente forte. Então, é muito mais fácil e claro de você ver as variáveis dentro do Power BI do que, às vezes, você demorar um tempo fazendo no Python em si. Mas essa parte de storytelling e tudo mais, a gente até comentou antes sobre você contar uma história dos teus dados, você contar uma história do teu negócio. Então, eu acho que encaixa bastante nessa parte, né? De você conhecer o negócio, de você conseguir analisar ele, de você ter uma tabela no Excel, transformar aquilo ali em algo que é palpável, digamos assim, para você explicar para outras pessoas, que o Power BI ele ajuda bastante. Então, é realmente uma super parte de entrada. Se a pessoa quer, acaba migrando, né, de analista de dados para cientista de dados, eu acho que é super até tranquilo, falando assim, mas porque ela já tem esse conhecimento dos dados, ela já tem o conhecimento do que ela está fazendo com os dados, o que ela quer dos dados dela. Então, eu acho que essa parte de business é uma parte super importante quando a gente está falando dentro desse T inteiro, é uma parte muito importante. E é interessante também, a gente falou de importar dados de SQL, de Excel, mas também às vezes a gente exporta para um Excel, para entender como o Excel conta tanto histórias para outras pessoas de outras áreas, que às vezes eu não quero pegar o resultado e mostrar o resultado numa matriz que o Júpiter cuspiu. Eu quero mostrar aquilo no Excel, por quê? Porque aquela pessoa já está mais próxima da vida delas, das outras pessoas, dos outros times, e ela vai poder pegar o Excel e mexer no Excel, não é? Pegar aqueles dados, eu conheço um pouquinho de Excel, então eu pego além, deixa eu gerar um gráfico isso aqui, entendi. Tem como você me dar mais dados nesse Excel? Porque aí eu trabalho aqui da minha parte. A gente faz nosso trabalho como cientista de dados e mandamos para alguém que você chamou de analista de dados ou para alguém de negócio ou para alguma pessoa de puro negócio que vai pegar aquilo ali. Legal, era isso que eu precisava agora. E às vezes o caminho vai e volta, não é? Alguém que tinha um monte de dados em SQL e Excel deu para você trabalhou um monte, você devolveu para ele outro Excel. Já com a sua conclusão, a sua visão, o seu modelo. E aí eu vou pegar aquilo lá e trabalhar em cima. É bem interessante que dá para fazer esse vai e vem. Então fica muito bem, né? O Excel aqui vira um coringa. Não que você vá ser cientista de dados só em Excel. Não isso, pode até acontecer, né? Mas ali o volume de dados vai ser bem menor, né? É questionável. Mas vai ser uma ferramenta que vai aparecer ali vai aparecer, não queira fugir. Aquele seu arquivo CSV separado com vírgula veio de um Excel, né? Provavelmente, né? Pode ser um SQL, claro, mas vai estar envolvido. A gente achar que não vai estar, é tudo muito próximo, né? É tudo muito próximo. Isso acontece bastante, né? Que você falou de enviar um Excel, devolver outro Excel. Aí teve até um challenge da Lura que a gente tirava os dados do SQL, fazia todo o tratamento no Python, um modelo, e depois ia para o Power BI. Então,
pra gente ter realmente essa noção de como que é importante. Toda essa ligação entre eles, né? Todas essas partes que a gente tem. Então, é realmente isso que você falou, né? A gente tira no Excel, tira do SQL e vai voltar para o Excel para a pessoa poder entender o que é aquele dado, porque ela já está próxima realmente, ou porque é mais fácil para ela mostrar para outras pessoas, é mais fácil você transportar para aquele dado em outro lugar. Então, é uma coisa que a gente, na Alura tem bastante, né? A gente acaba fazendo toda essa parte do começo ao fim, e foi uma dos tópicos desse challenge que acabou acontecendo há um tempinho já. Passo a passo completo, pipeline de dado, né? Simulação disso no challenge. Mostra que acontece bastante, que esse conhecimento é necessário. E no Excel que vocês já esbarraram, precisa também usar as macros e escrever naquela linguagem lá, Visual Basic, eu não sei nem qual é o nome mais daquilo. E o próprio Power BI também tem o DAX, que eu acho que aparece mais frequente, não é? É meio difícil você trabalhar o Power BI sem programar um pouquinho ali. São habilidades que aparecem requisitadas? Eu acredito que sim, porque é uma sofisticação que você vai usar na ferramenta. Então, acho que faz sentido você investir nisso sim. Esse exemplo que eu dei do meu primeiro emprego, eu fiz essa sofisticação lá dentro. Eu criei uma macro lá dentro, escrevi em VBA, né, que chama, e o negócio ficou bonito. Ficou mais funcional. Bonito, eu duvido. Pra época, era 2001, ficou maravilhoso. Ficou lindo. Mas eu acho que é uma coisa interessante de aprender, sim. A pessoa vai estar a um passo, né, praticamente, de aprender VBA. É uma programação também que você vai estar bem próximo disso. Ciência de dados, você vai ter que aprender a programar, não vai ter como escapar disso. Então, você tem que ver a forma mais suave de você começar a fazer isso. Pode ser com Pandas? Pode. Mas pode ser com Excel também. De uma forma menos amarrada, menos cheia daquelas regras de código limpo, de boas práticas. Não é que não é para você não ter, mas como é um pouquinho mais isolado, tem muita coisa que a gente testa e descarta, não é? E ciência de dados tem muita coisa que a gente testa rapidinho e descarta. É claro que a gente tem que tomar cuidado para isso não virar um hábito. Então também eu concordo. Você vai entrar em programação e de um jeito ou de outro, e dá para ir de várias maneiras, de forma bem, bem suave. Eu quero saber de você, o que você considera de Excel, de Power BI, de ciência de dados, desde o fundamento até a estatística. Quero que você exporte, clique nesse botão aqui, ó, do T aqui embaixo, ó, exportar, baixar o guia, que você pode colocar no seu Google Docs, compartilhar com a gente, mostrar no seu LinkedIn, olha, peguei o que a Stephanie falou, a Milena falou, e eu anotei, eu troquei essa ordem, eu acho que pra mim, isso aqui é interessante. Ou até na sua empresa, tem muito líder assistindo o Hipster, que é fã há anos, e fala, não, porque eu peguei e modelei um pouquinho diferente esse T, mapeei aqui no Tech Guide, e na minha empresa, pro meu time, é importante você ir mais ou menos nessa direção. Acho que essa é uma forma muito interessante que a gente está dando de dar um suporte, dar um abraço naquelas pessoas que estão pensando, o que eu estudo agora? É óbvio que a gente tentou, né? A gente sempre tenta trazer esse caminho, mas você vê que mesmo aqui ainda não é trivial, porque não é um passo a passo. Tem outros sites, que nem aquele roadmap.sh, que ele tenta colocar enfileiradinho, mas não dá, não é? Não tem muito uma ordem. Às vezes tem gente que vai começar no Deep Learning porque caiu já no emprego e tem que meter a mão. Infelizmente, é a realidade. Esse aqui é um caminho que a gente tenta deixar um pouquinho mais bonitinho, para também não desanimar, não é? Porque se fosse só aprenda matemática e estatística durante 6 meses, aí talvez seja meio chato. Então a gente tenta colocar, acho que tem ficado cada vez mais legal esse Tech Guide, que é um projeto open source, as pessoas podem contribuir, pode fazer por request, pode colocar sua sugestão, ajudar no FAQ. Então eu estou muito contente, queria agradecer vocês, especialmente você que está usando o Tech Guide e fazendo esse projeto da Alura, que mistura o nosso YouTube, nosso podcast e esse guia gratuito ficar cada vez maior. Até a próxima!